Continuando, então, a nossa gravação, nós temos aqui algumas recomendações iniciais importantes para serem observadas, né? Tenha muita atenção ao utilizar as tabelas, principalmente nas colunas das dimensões nominais. Observe que a primeira coluna está escrito acima de e na outra até inclusive. Exemplificando, a linha onde temos a dimensão nominal 12, na tabela 1, que é a tabela da qualidade de trabalho, a tabela do IT, deve ser usada para medidas acima de 10,001 até 18,000, inclusive o 18. Se nós olharmos a linha inferior, vai estar escrito acima de 18, até, inclusive, a outra faixa, né? Então, observe sempre isso para não cometer erros no seu cálculo, no seu dimensionamento. Atenção aos valores das tabelas. Uma parte está em micron, metro, e outra parte está em milímetro, né? Então, observe sempre no topo das tabelas que você tem essa informação lá. A conversão de micrômetro para milímetro é feita dividindo o valor em micron por 1000. E nós obtemos, então, o resultado em milímetros. Ao terminar o cálculo de dimensão máxima e mínima, observe se os valores estão corretos. Às vezes, escrevemos número maior no mínimo e número menor no máximo. Isso é indicativo que existe algum erro no seu cálculo e você deve estar usando isso como uma forma de prova, né, se realmente o seu exercício está exato. Então, tenha bastante atenção para isso. Para facilitar o entendimento de todos os usuários, sempre utilizamos letras minúsculas para eixos e letras maiúsculas para os furos. Na verdade, isso é uma determinação da norma NBR, né, da norma feita pela BNT, que precisa ser respeitada. Não é permitido o uso do sinal φ na representação do diâmetro. Ele pode ser utilizado no desenho técnico, mas não é e nem deve ser empregado no cálculo, né, porque não conseguimos saber se é eixo ou se é furo. Então, é importante, né, que a gente tenha atenção a esse detalhe também. Sexto, para evitar confusão, devemos trabalhar sempre com 3 ou 4 casas decimais, mesmo que elas sejam zeradas, né, ou sejam compostas por zeros. Por exemplo, né, 15 milímetros, né, aí está sendo indicada com 4 casas decimais. Lembre-se que, em muitos casos, o valor do afastamento tem 4 casas decimais. Eu dou essa sugestão, não porque tenha que ser assim, tem uma norma para isso, mas eu entendo que o aluno, fazendo assim, ele corre menos risco de fazer confusão, não é? É comum a gente pegar o aluno subtraindo o valor de micro do valor em milímetro, né? Então, fica com um número totalmente fora de propósito. Então, usando a vírgula dessa forma, com as casas decimais, minimiza a possibilidade que o aluno venha a ter aí, né, errar o cálculo por conta das casas decimais. Para não confundir, é necessário dispor os cálculos em sequência ordenada, com letras graúdas e legíveis destacando cada resposta. A nossa escrita precisa ser sempre muito clara, não pode ser confusa. E a gente tem acompanhado aí as avaliações de alunos, e sempre muito difícil de corrigir
elas são embaralhadas, elas são feitas a lápis, fraquinho, pequenininho, né? Precisando quase que de lupa para enxergar o que está escrito. Né? Então, o aluno precisava fazer isso numa determinada ordem, para facilitar um pouquinho, não é, o trabalho de correção. Bom, aqui nós vamos estar dando início, então, ao nosso dimensionamento. Nós estamos pegando aqui um primeiro exercício, que aparece aí numa avaliação numerada por 1 metro de metrologia, né? P de prova, número 31. Né? E a gente vai dividir isso, na verdade, em 3 etapas, 3 fases, apesar de aqui estar escrito 2. A primeira nós vamos fazer para cálculo do eixo, a segunda para cálculo do furo, e a terceira para nós, então, definirmos, né, qual é o nosso ajuste, se é um ajuste com folga, com interferência ou incerto, né, e verificar, então, esses valores limites, né, máximos e mínimos. Então, nós começamos aí com uma medida tolerada de 12H6 M5, né? Como a gente sabe que letra maiúscula é furo e letra minúscula é eixo, então nós vamos trabalhar neste momento com 12M5. Ali destacado, né, eixo 12M5. O 5 é a qualidade de trabalho, nós denominamos como sendo IT5. O M é o campo de tolerância M. Não é ele que determina o afastamento inferior. Ele, junto com a qualidade de trabalho, determinam aí o afastamento inferior e o afastamento superior, que vai permitir que a gente consiga fazer o dimensionamento, né? O cálculo, né, da dimensão mínima e também da dimensão máxima. Nossa dimensão nominal, 12 milímetros. Observem que eu já estou colocando aqui com 3 casas decimais, né? É a orientação que a gente passa para não confundir e não cometer erros. O primeiro passo é a gente achar o valor da qualidade de trabalho, né? Isso é feito através da tabela número 1. A gente vai entrar ali, né, com a dimensão nominal de 12. Essa dimensão encontra-se na linha que vai acima de 10 até inclusive 18. Nós seguimos por essa linha até encontrarmos a coluna IT5, ou seja, a coluna da qualidade de trabalho número 5. E aí, nesse equipamento de linha com coluna, nós vamos achar ali um valor de 8 micrômetro, né? A transformação de micrômetro para milímetro é feita dividindo, né, o número por 1000. E aí nós então chegamos que a nossa qualidade de trabalho, né, 5 é de 0,008 milímetros. Essa é a tabela 1, a tabela da qualidade de trabalho, IT. Então, nós entramos aqui na linha, né, acima de 10 até inclusive 18. Vamos caminhar então aqui até a qualidade de trabalho 5, né, e vamos ler aqui o nosso valor de 8. Tá? Observando no topo da tabela, nós vamos ver que essa medida está em micrômetro. Então, nós precisamos transformá-lo em milímetros. E isso é feito dividindo 8 por 1000. Por isso, nós chegamos na qualidade de trabalho, então, 8. Né? E T5 tem o valor de 0,008 milímetros. Nosso segundo passo é a gente descobrir o afastamento, que é tabelado, né? Então, os afastamentos do eixo estão relacionados com o campo de tolerância. E eles são mostrados na tabela de número 2. Usamos aqui a mesma tática, né, o mesmo esquema que nós usamos, né, para a qualidade de trabalho. Nós vamos usar a tabela 2, que é para eixo, entrar na linha onde se encontra a nossa dimensão nominal e vamos caminhar até a coluna do campo de tolerância, ou seja, a coluna M.
Na tabela não existem duas possibilidades, tá? Nós temos campos de tolerância que nos fornecem afastamento inferior e nós temos campos que nos fornecem aí, o afastamento superior. Então, essa é a tabela do eixo, tabela de número 2, e nós temos lá, né, o campo de tolerância M, a gente vai verificar que ele está no topo da tabela, e essa parte da tabela, ela é a parte do afastamento inferior. Então, o valor que nós vamos achar aqui é o valor de afastamento inferior. Vamos buscar, então, a nossa faixa, onde se enquadra a medida 12, e ela vai estar aqui, né, no campo de tolerância, né, no campo, na dimensão nominal de 10 a 14. Então, acima de 10 até, inclusive, 14, o 12 está aqui no meio, seguimos pela linha e vamos encontrar aqui na coluna M o valor de mais 7. Né? Mais 7. Tá ok? Lembrando que o sinal do afastamento, ele é muito importante para nós. Então, nós chegamos ali, o afastamento inferior, então, tem o número 7 microns, dividido por 1000, 0,007 milímetros. Uma vez que nós temos o afastamento inferior, nós vamos precisar achar agora o afastamento superior. Né? E o afastamento superior vai sair dessa fórmula, que é válida tanto para eixo como para furo, que é qualidade de trabalho igual a S menos AI. Ou seja, qualidade de trabalho é o afastamento superior menos o afastamento inferior. Eu sei que a minha qualidade de trabalho vale 0,008, nós pegamos o valor na tabela, e também pegamos o valor do afastamento inferior na tabela, que é o valor 0,007. Nós aqui precisamos aplicar a regrinha da matemática, de forma que o menos 0,007 vai passar para o lado esquerdo da igualdade e vai nos dar, então, o valor do afastamento superior. Então, lá, né, a passagem, e nós vamos encontrar que o afastamento superior, então, vale 0,015. Nós já temos, então, o valor do afastamento inferior, que é 0,007, e nós temos o valor do afastamento superior, que é 0,015. Próximo passo é nós fazermos o cálculo, o dimensionamento, né, da dimensão mínima e da dimensão máxima. Né? Nós calculamos a dimensão mínima como o diâmetro da dimensão nominal, mais ou menos o afastamento inferior, e calculamos a dimensão máxima com o diâmetro, com a dimensão, desculpa, eu confundo muito diâmetro com dimensão, é a mesma coisa. Tá? Dimensão, né, mínima, dimensão nominal, afastamento inferior, dimensão máxima, né, dimensão nominal e afastamento superior. Então, nós vamos proceder ao cálculo. Lembrando que o sinal mais é quando o afastamento for positivo, o sinal negativo é quando o afastamento for negativo. Então, montamos a nossa conta, dimensão nominal 12, né, mais o afastamento inferior, que é 0,007, e nós encontramos a dimensão mínima de 12,007 milímetros. Passamos agora para calcular a dimensão máxima, na mesma molde, da mesma maneira como nós já fizemos aqui, a dimensão mínima. Né? Nós vamos saber colocar lá, então, a dimensão nominal 12, o afastamento superior 0,015, e vamos achar a dimensão máxima de 12,015 milímetros. Importante aqui destacar que para calcular dimensão mínima uso sempre o afastamento inferior, para calcular dimensão máxima uso sempre o afastamento superior, e isso é sempre assim e válido também para o furo. Né? A dimensão mínima terá sempre um valor menor que a dimensão máxima, correto?
E é comum a gente encontrar alunos invertendo os valores, né? Colocando dimensão mínima com valor maior e dimensão máxima com valor menor. Então, a gente alerta aqui os alunos para que tenham muita atenção também para esse detalhe. Muito bom, terminamos o cálculo do eixo. Vamos passar agora para o cálculo do furo 12H6. Nosso furo, então, tem a medida tolerada 12H6, dimensão nominal 12, campo de tolerância H e a qualidade de trabalho 6. Pela tabela 1, nós vamos entrar lá com o 12 e nós vamos localizar, então, qual é a minha qualidade de trabalho 6. Então, nós estamos aqui 10 a 18, né? Acima de 10 até inclusive 18, essa é a nossa linha. Vamos caminhar até a qualidade de trabalho 6 e vamos achar, então, o valor aqui de 11 microns. Dividindo 11 por 1000, eu vou achar o valor em milímetro. Então, portanto, a qualidade de trabalho 6 tem 0,011 milímetros. Feito a qualidade de trabalho, o próximo passo é nós acharmos o afastamento. Como nós estamos trabalhando com furo, a nossa tabela é a tabela do número 3. Linha da dimensão nominal 12, entramos lá na linha e seguimos até a coluna H e observamos que o afastamento é inferior, ou seja, o AI. Então, aqui nós temos a tabela, nós vamos aqui observar, né, que o nosso campo de tolerância H está aqui, isso aqui está em ordem alfabética, né? Então o H está aqui, e ele vai nos indicar o afastamento inferior. Existe uma regra muito importante, que o aluno também precisa gravar, é que todas as vezes em que na minha medida tolerada eu tenho o furo, com campo de tolerância H, nós automaticamente já sabemos que o valor do afastamento inferior é 0. E a prova está aqui. Você entrando aqui na coluna H, você vai verificar que para todas as linhas vale 0. Tá? Isso faz com que você ganhe aí seu tempo. Né? Nossa medida 12 está aqui, ó, acima de 10, né? Até inclusive 14, então a gente vai chegar aqui e o valor é 0. Afastamento inferior nosso é 0. Muito bom. Agora que eu achei o afastamento inferior, e agora que eu tenho a minha qualidade de trabalhos IT6, que é 0,11, eu posso então achar o valor do afastamento superior, né? Usando a formulinha que a gente já conheceu, de qualidade de trabalho é AS menos AI. Substituindo os valores, nós vamos ter o IT 0,011, AS eu vou achar, meu AI vale 0. Isso implica dizer que o valor do afastamento superior é 0,011 milímetros. Caminhando, né? Uma vez que eu tenho AI e AS, os próximos passos, então, achar a dimensão mínima. Para a dimensão mínima, eu vou usar afastamento inferior, para a dimensão máxima, afastamento superior. Né? Minha dimensão mínima tem dimensão nominal 12 e tem o afastamento inferior 0. Isso me dá o valor de 12 milímetros, né, com a dimensão mínima. Lembrando que, nesse caso, nós usamos sempre o sinal do afastamento. Quando o meu afastamento é positivo, o sinal é positivo. Quando o meu afastamento for negativo, nós vamos usar o sinal negativo. Quinto, a gente vai achar a dimensão máxima, com todas essas informações que a gente acabou de passar, não há necessidade de repetir. Dimensão nominal 12, afastamento superior 0,11. Eu vou, então, verificar que a minha dimensão máxima é 12,011. Fazendo o cheque, eu tenho dimensão mínima de 12 e tenho dimensão máxima de 12,011. Então, na minha primeira análise, né, essa dimensão está correta.
Então, calculei eixo e calculei furo. Tenho as dimensões mínimas e máximas dos dois. Resta agora eu partir para a parte do ajuste, que é aí a nossa terceira parte. E nessa terceira parte, a gente aconselha como um melhor caminho que o aluno faça o cálculo a partir da folga, né? E se a folga dá positivo, é folga. Se a folga dá negativo, não é folga, é interferência, né? As instruções estão aí a seguir, né? Folga máxima é dimensão máxima menos dimensão mínima. Isso vai resultar numa folga máxima de positiva de 0,004. Então, aqui eu tenho folga. Na folga mínima, é a dimensão mínima do furo menos a dimensão máxima do eixo. E eu vou verificar aqui que 12 menos 12,015, eu vou ter 0,15 negativo. Se a minha folga é negativa, é porque então eu não tenho folga. Eu tenho, na verdade, interferência. E aqui cabem informações, né? Valor de folga positivo indica que temos ajuste com folga. O valor de folga negativo indica que temos ajuste com interferência, né? Quando os dois valores da folga forem positivos, ajuste será folga. Quando os dois valores da folga forem negativos, o ajuste será interferência. Quando a folga máxima for positiva e a folga mínima for negativa, o ajuste será incerto, porque numa mesma montagem de eixo e de furos, de eixos e buchas, por exemplo, tanto pode acontecer folga como pode acontecer interferência. Por isso ele é conhecido por incerto. Neste caso, precisamos calcular a folga máxima e a interferência máxima. Nós precisamos calcular os dois. A nossa folga máxima já está calculada, 0,004. Eu vou, então, proceder ao cálculo do interferência máxima. E ela é a dimensão máxima do eixo, menos a dimensão mínima do furo. 12,015 menos 12, que vai resultar em interferência máxima positiva, 0,015. Então, completando o cálculo do primeiro par de eixo-furo, né, a nossa primeira medida tolerada, nós temos o ajuste incerto, né, com folga máxima 0,004 milímetros e interferência máxima 0,015 milímetros. É sempre de boa prática nós destacarmos os valores, né, os resultados dos cálculos feitos, né? Dimensão mínima, dimensão máxima, de eixo, dimensão mínima, dimensão máxima de furo, o ajuste que é incerto, e aí também colocar folga máxima e interferência máxima, ou folga máxima, folga mínima, ou interferência máxima, interferência mínima, né? Então, esse é o cálculo do nosso primeiro exercício, né? 12H6M5. Nós vamos para um segundo exercício, agora com a medida tolerada 90H7G6. Então, aí está, medida tolerada 90H7G6, e vamos trabalhar também o furo. Portanto, a partir de agora, nós vamos começar com eixo. Portanto, a partir de agora, nós temos o eixo 90G6. O 6, qualidade de trabalho T6, e o G é o campo de tolerância para esse eixo. Dimensão nominal 90. Primeiro passo, tabela número 1, qualidade de trabalho 6. Nós vamos, então, entrar lá na tabela, como nós já fizemos com os outros. A nossa linha agora é a linha acima de 80 até, inclusive, 120. Nosso valor vai dar 0,022 milímetros. Vamos checar isso. Então, nós temos aqui na última linha que aparece no slide, acima de 80 até, inclusive, 120. E eu vou caminhar, então, até a minha coluna da qualidade 6. Né? Então, eu tenho aqui T6, desço lá na minha linha e vou achar o valor de 22 microns.
né, que dividido por 1000 resulta 0,022 milímetros. Então, nós temos ali a nossa qualidade, né, o valor da nossa qualidade de trabalho. Os afastamentos do eixo, como já falamos anteriormente, depende do campo de tolerância, e nós vamos trabalhar, quando se trata de eixo, com a tabela 2. Então, usando aí a linha do 90, que é a linha acima de 80 até inclusive 100, a gente, né, vai cruzar com o campo de tolerância G. Nós vamos então estar fazendo isso. Aqui é a nossa tabela 2, aqui em cima está escrito, tá vendo? A tabela 2. E nós vamos procurar então aqui a nossa medida 80, né? Acima de 80 até inclusive 100. Vou caminhar aqui até encontrar o meu campo de tolerância G, né? E a gente vai olhar aqui e vai observar que ele está marcando 12, né? Com um sinalzinho negativo na frente. Portanto, eu tenho aqui, né, o meu afastamento superior, que é de 12, né, menos 0,012 milímetros. Caminhando, nós vamos então calcular o outro afastamento, ou seja, agora a gente vai achar o afastamento inferior, né? A continha de sempre, IT igual a S menos AI, IT 0,022 e o AS menos 0,012, menos o AI. Nós temos que aplicar aqui a regrinha matemática, né? E a regrinha matemática diz que quando eu passar o AI para o outro lado da igualdade, para o lado esquerdo da igualdade, o AI fica positivo. Quando eu passar 0,022 para a direita da igualdade, ele, na esquerda positivo, quando passar para a direita, ele vai passar também negativo. Aí, então, eu vou ficar com a minha continha, que o afastamento inferior é menos 0,022, menos 0,012. E o meu afastamento inferior fica, então, determinado como sendo 0,034. Achados os afastamentos, superior e inferior, partimos para o cálculo das dimensões mínimas e máximas. Mínima, dimensão nominal, mais ou menos aí, né? A observação de sempre, o sinal é o sinal do afastamento, o meu afastamento inferior é negativo, portanto, a minha fórmula vai ficar, né, que a de 90, né, que é a dimensão nominal 90, menos o afastamento inferior 0,34, resultando na dimensão mínima de 89,966. Em seguida, vamos para a dimensão máxima, com o mesmo procedimento, né, dimensão nominal 90, agora o meu afastamento superior é menos 0,012, né? E fazendo a conta, a gente descobre que a dimensão máxima é 89,988 milímetros. Calculado o eixo, nós partimos para o cálculo do furo, né? Essa observação que apareceu é a mesma que já vem seguindo os slides aí, e ela vai continuar aí para que no jogo em PDF o aluno possa ter sempre acesso à informação. Calculado dimensão mínima e máxima do eixo, vamos então para o furo, né? E o nosso furo é 90H7, ou seja, dimensão nominal 90, campo de tolerância H e qualidade de trabalho 7. Vamos primeiro para a tabela 1, que é a tabela da qualidade de trabalho. Então, nós vamos entrar lá com a dimensão nominal e vamos até a coluna IT7. A tabela está aqui. Nós temos lá a medida 90, então nós estamos na última linha, né? Acima de 80 até inclusive 120. E vamos até o IT7. E eu vou achar aqui o meu IT7. O valor é de 35 microns. Dividindo por 1000, nós vamos encontrar, então, o IT7 igual a 0,035 milímetros. Próximo passo,
nós vamos para a tabela do furo, que é a tabela de número 3, para a gente achar o valor do afastamento, né? E na tabela a gente vai tirar aí as observações todas necessárias. A nossa linha continua sendo acima de 80, né? Até inclusive 100. Aqui está a tabela, nós vamos encontrar aqui acima de 80 até inclusive 100 e vamos caminhar então até o nosso campo de tolerância H, né? E a exemplo do exercício anterior vale 0 e é o afastamento inferior. Todas as vezes o meu campo de tolerância for H no furo, o meu afastamento inferior vai ser 0, né? Estou repetindo para ficar bem gravado. Então, está aí, afastamento inferior 0. Parto para o cálculo do afastamento superior, usando a qualidade de trabalho 0,035, né? Então, eu tenho que 0,035 é igual ao afastamento superior, menos o afastamento inferior, que vale 0. Portanto, eu tenho um afastamento superior de 0,035 milímetros. Achado aí, achado a S, nós vamos para dimensões máximas, dimensões mínimas ou dimensões mínimas e máximas, da mesma forma que já fizemos anteriormente. A dimensão mínima aí, para a dimensão máxima S. O sinal é sempre o sinal do afastamento. Como o meu aí vale 0, minha dimensão nominal 90, então a minha dimensão mínima será 90,000. A dimensão máxima, vou usar o AS, meu AS é 0,035, positivo, então 90 mais 0,035, que resulta na dimensão máxima 0,035. Achamos eixo e achamos furo. Nós vamos partir agora, então, para a verificação de tipo de ajuste nós temos nessas medidas toleradas. Seguem-se aqui todas as orientações necessárias. Começamos, então, calculando a folga, porque entendo que seja mais fácil. A folga máxima, dimensão máxima do furo, menos dimensão mínima do eixo. Então, 90,035 menos 89,966, eu encontro um valor positivo, 0,069. Faço a mesma coisa para a folga mínima, que é a dimensão mínima do furo, menos a dimensão máxima do eixo. 90,000 menos 89,988. E isso resulta em um número positivo, 0,012. Repito aqui todas as informações, para o aluno poder ler com calma. E nós vamos afirmar aqui que nós temos um ajuste com folga, porque eu tenho folga máxima positiva, eu tenho folga mínima positiva, então isso significa dizer que o ajuste é com folga, e nossa folga máxima já está calculada, 0,069 milímetros, e a nossa folga mínima já está calculada, 0,012 milímetros. Completamos assim nosso segundo jogo, né? Nossa segunda medida tolerada, que é 90H7G6, e, como de praxe, uma tabelinha, né, resumindo os valores encontrados, de dimensões para eixo, das dimensões para furo, o ajuste que é com folga, a folga máxima e a folga mínima. Feito isso, nós vamos partir, então, o cálculo do último exercício. Esse último exercício, ele tem a medida tolerada 15, JS7 e JS6, né? Tanto para furo como para eixo JS. E a gente vai, então, achar primeiramente a qualidade de trabalho, que é 6, é o IT6. Agora a nossa medida nominal, nossa dimensão nominal é 15. Vamos lá, então, para a tabela 1.
e vamos localizar, né, o valor da qualidade de trabalho 6, a dimensão nominal 15, nós vamos achar lá o valor de 0,011 milímetros. Então, vamos lá, 15, qualidade 6, maior que 10, até inclusive 18, essa é a nossa linha, e vamos para a qualidade 6, né? E a gente vai observar que a qualidade 6 tem o valor de 11 microns. Dividido por 1000, achamos o valor em milímetros, e ali está, então, anotado. IT6, 0,011 milímetros. Os afastamentos do eixo, como já dissemos, sai da tabela 2, onde estão todos os afastamentos. Então, entrando na tabela 2, com dimensão nominal, a nossa linha vai ser acima de 14 até inclusive 18, e vamos achar lá o campo de tolerância JS. Aqui a tabela, né? Acima de 14, na verdade nós temos medida de 15, então acima de 14 até inclusive 18, e nós vamos caminhar para cá, e nós vamos verificar que na coluna JS não tem nenhum valor. Pelo contrário, nós temos aqui alguma fórmula, uma fórmula indicando que nesse caso do JS, né, o afastamento é calculado como sendo a qualidade de trabalho dividida por 2. Então, nós temos aqui, já indicativo, qualidade de trabalho nossa é 0,11. Eu vou dividir, então, essa qualidade de trabalho por 2 e vou achar um valor de 0,0055. Esse valor, ele é um valor adotado para afastamento superior e afastamento inferior, sendo que no afastamento superior o sinal é positivo, no afastamento inferior o sinal é negativo. Então, está aí, ó, afastamento superior mais 0,0055 e no inferior menos, né? No inferior menos 0,0055 milímetros. Com isso, podemos partir para a dimensão mínima e dimensão máxima, né? Nossa dimensão mínima usa sempre o afastamento inferior. O afastamento inferior vale 0,0055 negativo, portanto, 15 menos 0,0055 resulta em 14,9945 milímetros. Observe que aqui, tanto no slide anterior como nesse slide, nós precisamos trabalhar com 4 casas decimais. Ok? Lógico que isso é aqui para nós, né? No aprendizado, no curso. Lá na prática, depois, você tem que definir isso com o cliente, definir isso com o pessoal de produção, com o empresário, enfim. Lá você vai ter que tomar uma decisão se você vai trabalhar com 4 casas decimais, ou 3 casas decimais, ou 2 casas decimais. Isso é resolvido no momento do projeto. Dimensão máxima, igualmente, só que agora o nosso sinal é positivo. Então, eu vou ter uma dimensão mínima, 14,9945, vou ter uma dimensão máxima de 15,0055. Definido nossas dimensões mínimas e máximas para o eixo, vamos partir, então, para o furo. E a gente vai encontrar no furo, né, a dimensão tolerada 15 JS7. Então, está lá. Ainda apareceu um errinho ali, falando eixo, não é eixo, não é? É furo. Então, furo. Depois a gente faz uma correção aí. Então, aqui nós temos o furo 15 JS7. Vamos para o cálculo, né? Vamos para o cálculo da qualidade de trabalho, ou seja, vamos buscar o valor da qualidade de trabalho na tabela de número 1.
usando lá o 15 milímetros e indo até o JS. Já dá para imaginar o que vai acontecer, né? Vai ser o mesmo esquema do eixo, ok? Então, nós vamos lá primeiro pegar o valor da qualidade 7, né? E vamos achar que é 0,018. Bom, então nós estamos lá com 15, o 15 está aqui, né? Maior do que 10 até, inclusive, 18. Vamos até a qualidade 7, né? Qualidade 7, e achamos o valor 18. Tá? Dividido por 1000, 0,018. O JS, né? Que vai estar aí na tabela 2, na verdade, na tabela, né, na tabela do eixo, é a tabela 2, na tabela do furo, é a tabela 3. E isso, depois de revisar umas 10 vezes, ainda tem mais algumas correções por fazer aí. Né? Então, aqui é a tabela 3, é a tabela do furo. E a gente vai encontrar lá também JS. Né? JS é a mesma fórmula, tá vendo? Ó, IP dividido por 2. Tá? Não precisamos... Sempre que aparecer JS, você já grava. IP dividido por 2. Seja furo, seja eixo. Como nós temos o IT de 0,018, fazendo a divisão, nós vamos encontrar aí o valor de 0,009 e vamos adotar afastamento superior mais 0,09 e afastamento inferior menos 0,009. Tá bom? Feito isso, a gente vai então passar para a verificação das dimensões mínimas e máximas. Minha dimensão mínima vai ser 15,000 menos 0,009, que resulta na dimensão 14,991 milímetros. O mesmo procedimento para a dimensão máxima, e nós vamos achar, então, 15,009, porque o afastamento superior é sinal positivo, o inferior negativo, e nós temos, então, as duas dimensões. Com as duas dimensões do furo e as duas dimensões do eixo, partimos para a nossa determinação se temos folga, se temos interferência ou se temos ajuste incerto. Mesmo procedimento já adotado, folga máxima é dimensão máxima do furo, menos dimensão mínima do eixo. Então, 15,009 menos 14,9945, eu vou achar o valor de 0,0145 positivo. A folga mínima é dimensão mínima do furo menos dimensão máxima do eixo. 14,991 menos 15,0055. Eu vou achar o valor negativo, né, de 0,0145. Portanto, eu não tenho folga aqui. O que eu tenho aqui nesse item é interferência. E quando eu tenho folga e interferência, eu tenho um ajuste incerto. Aqui está explicado isso, como fiz em todos os slides, nessa fase. Né? E eu vou, então, calcular a minha interferência máxima, como sendo o diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do furo. E eu vou achar que a minha interferência máxima também é 0,0145. Então, aí caracterizado, ajuste incerto, com folga máxima 0,0145 e interferência máxima 0,0145, ambos em milímetro. Fazemos o resuminho, como já é de praxe, como já é do nosso conhecimento, e aí a gente tem, então, as dimensões mínimas e máximas de eixo e de furo, o ajuste incerto, e as folgas máximas, a folga máxima e a interferência máxima. Então, você tem aqui um modelo, 3 modelos, né? E principalmente todo o esquema de se usar a tabela da qualidade de trabalho,
a tabela do eixo, tabela 2, e a tabela do furo, que é a tabela 3. Eu espero que com essa aula você possa entender bem a matéria e estar em condições de resolver mais exercícios. Né? Ela será postada, né? Assim que estiver pronto, será postada no YouTube, onde todo aluno poderá ter acesso. Tá? Que vocês possam estar aproveitando aí bastante.